Livro O Final da Tempestade, Limpando a Bagunça e Reconstruindo o que Foi Perdido, de Dave Leonardo. Capítulo 9. Prepare-se para a próxima tempestade. De acordo com o World Risk Report de 2018, 9 dos 15 países com maior risco de sofrerem desastres naturais, incluindo aqueles relacionados às mudanças climáticas, são ilhas, como é o caso do Japão. No mesmo ano, foram registradas cerca de 5.000 mortes em 11 países devido a fenômenos como terremotos, furacões, erupções vulcânicas e tempestades. Em uma realidade como essa de morte, destruição e medo, não é de se espantar que a população desses lugares desenvolva mecanismos de defesa contra qualquer uma dessas situações. Na verdade, apesar de nunca ser possível se acostumar com desastres assim, com o tempo, os moradores de regiões com maior incidência de fenômenos naturais acabam aprendendo e desenvolvendo estratégias de proteção. Dessa maneira, no fim das contas, aquilo que poderia ser sinônimo de apenas desastre transforma-se no combustível para que essas pessoas se aperfeiçoem e evoluam como comunidade. Em nossas vidas, não é muito diferente. Quando Deus permite que passemos por dificuldades, inicialmente elas podem até se mostrar insuperáveis. Mas com a sua ajuda e as ferramentas necessárias que Ele nos dá para combatê-las, temos a oportunidade de nos fortalecer e preparar para o que vier em seguida. Então, ainda que as tempestades sejam recorrentes, com o tempo e o auxílio de Deus, não só aprendemos a lidar com os temporais seguintes, como também amadurecemos e crescemos nessa jornada. Tanto é verdade que a Bíblia é repleta de histórias que revelam as tempestades catastróficas que tantos heróis da fé e outras pessoas tiveram de passar ao longo de suas vidas. No entanto, Deus sempre preparava para os que estavam firmes nele, dando-lhes toda a capacitação que precisavam a fim de superar quaisquer conflitos que surgissem, fazendo inclusive com que eles amadurecessem no processo. O interessante nesses exemplos é que eles mostram como Deus não quer simplesmente nos avisar dos próximos obstáculos, mas nos tornar aptos a lidar com eles da melhor forma possível. Existe uma grande diferença entre apenas reconhecer um problema e aprender a resolvê-lo. A vida de Gideão, por exemplo, mostra-nos exatamente isso. O seu relato está no livro de Juízes, capítulos 6 e 8, e tem início com os israelitas sendo devastados por outros povos, que por 7 anos invadiram suas terras, arruinaram suas colheitas e destruíram seu gado. Já não aguentando mais essa situação, o povo de Israel clamou ao Senhor e lhes enviou esse guerreiro. No entanto, um ponto muito importante desse episódio diz respeito a quem Gideão era. Quando foi encontrado pelo anjo do Senhor, ele certamente não estava pronto. Não era um guerreiro corajoso, forte e confiante, porém disse sim no instante em que recebeu o comissionamento divino. E foi a partir dali que ele viveu milagres, romperes e mudanças como nunca antes. Talvez a coisa mais linda em toda essa história seja a transformação completa de Gideão. Um covarde, inseguro, sem perspectiva, em um grande guerreiro maduro, ousado e cheio de Deus. Gideão era parte de uma família considerada insignificante em meio a um povo que estava debaixo de uma forte opressão. Sua vida não estava nada fácil naquele momento. Da mesma maneira, não era novidade que todos nós passemos por tribulações. Faz parte da vida. O que não podemos é nos dar por vencidos quando elas chegam. Digo isso porque, ao contrário de Gideão, muitas pessoas, diante das tempestades, obstáculos e até mesmo de sua própria incapacidade para enfrentar o comissionamento divino, preferem se fechar e continuar sentindo pena de si mesmas. Em vez de aproveitarem as circunstâncias para amadurecer e avançar, optam por se agarrar ao confronto do que pensam ser o seu lugar seguro, por pior e cruel que seja esse local de estagnação. Assim, tornam-se passivas perante as tempestades, e tudo o que consegue fazer é lamentar, sofrer, colocar a culpa em alguém e questionar por que tudo de ruim no mundo só acontece com elas. O que não param para pensar é que se estão presas nesse lugar, vivendo esse ciclo de novo e mais uma vez, muito provavelmente é pelo fato de que em algum momento elas escolheram não crescer.
Não aproveitaram os desafios para amadurecer e entender que estratégias poderiam desenvolver para não serem derrubados nas próximas vezes. Contudo, em situações assim, quase sempre nossa tendência é pesar para um dos extremos. Ou nos tornamos melancólicos, lembrando de tudo o que tínhamos antes e todas as perspectivas que foram interrompidas por conta do que aconteceu, ou começamos a nos desesperar pensando no futuro e no que será de nós. Quem sabe o seu caso se encaixe na primeira opção e você esteja frustrado por conta da chance de um novo emprego, uma grande viagem ou um casamento que não aconteceu, a resposta negativa de um vestibular, enfim, novidades que aparentemente lhe trariam alegria e sucesso. Só que tudo isso parece ter ido por água abaixo. Talvez você estivesse seguindo sua vida, até que veio a notícia inesperada que virou tudo de cabeça para baixo e o obrigou a se readaptar a uma nova realidade. Bote uma coisa em sua cabeça: Deus não faz coisas ruins. Ele não nos dá pedra em vez de pão. Só que se você não o conhecer de forma pessoal, jamais será capaz de acreditar que tudo o que está escrito aqui seja verdade. Uma pessoa que entendeu isso muito bem foi Jairo. Todos conhecemos a passagem que narra a história daquele pai desesperado que havia perdido sua filha, Marcos 5. Porém, o que eu me pego pensando é algo que a Bíblia não conta diretamente, mas é que é possível deduzir. Como fariseu, um sujeito com muito dinheiro e influência, Jairo já devia ter tentado todas as alternativas possíveis para salvar sua pequena menina da morte. Entretanto, nenhuma delas funcionou. Do lado contrário, ele provavelmente jamais teria ido atrás de Jesus, um homem que todo o sinédrio, todos os fariseus e religiosos combatiam. Somente alguém desesperado como aquele pai poderia ter ido contra aquilo que todos ao redor acreditavam e pedindo misericórdia àquele que era o mais desprezado e perseguido por todos. Então ali, em meio ao caos, ele experimentou conhecer Jesus de verdade. Aquele pai poderia estar despedaçado e desesperado, mas Cristo não. O fato é que Jesus é o mesmo de hoje e sempre. Logo, notícias repentinas podem nos assustar, mas assim como a história de Jairo, elas não o tiram do eixo. Talvez uma de nossas maiores dificuldades seja acreditar que recomeços e novas histórias sejam possíveis. Muitos de nós já sofremos e perdemos tanto, mas uma das coisas mais lindas que aprendi é que, por meio de Jesus, é possível viver algo novo no lugar onde mais fomos feridos, humilhados e mais passamos escassez. Inclusive, as áreas onde tivemos maior dor, sofrimento, perdas e danos, que batalhamos e vencemos com Jesus, são aquelas em que fomos habilitados a ter autoridade. A partir daí, em vez de vítimas, nós nos transformamos em referências, que não só conquistam novos territórios, mas que são equipadas para auxiliar outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Se sofremos destruição em nossa família e vencemos, recebemos autoridade sobre isso e podemos ajudar outros que têm passado por batalhas assim. Se tínhamos problemas com álcool e drogas e superamos, servimos como instrumento de cura e transformação para libertar outras pessoas também. Se éramos corruptos, adúlteros, ladrões ou mentirosos e com a ajuda de Deus vencemos tudo isso, temos autoridade para quebrar cadeias e estabelecer a verdade dos céus sobre aqueles que nos cercam e lutam contra essas coisas. Guarde uma coisa no seu coração. Você nasceu para algo grande. Não subestime o que pode fazer e até onde pode chegar com Deus. Tudo isso não tem a ver com as suas capacidades, com os seus talentos nem com os seus estudos, apesar disso também ser importante, mas com a sua disponibilidade e obediência radical. Não desperdice a sua vida com coisas desprezíveis e fúteis. Existe um plano lindo, enorme e maravilhoso para você. Algo muito mais sublime e alto do que as minhas poucas e pobres palavras poderiam descrever. O futuro com Cristo, gente, é brilhante. O passado já não importa mais. O que passou, passou. Ele está fazendo uma coisa nova, que está vindo à luz. A pergunta é, será que você consegue perceber? Antes eu perguntava quando chegava no final do livro se você gostou do capítulo. Agora eu pergunto o seguinte, você gostou do livro O Final da Tempestade? Porque chegamos ao final do livro. Se você gostou, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário,
porque é muito importante a gente saber se você realmente gostou. Mas lembrando, tá? O objetivo principal dessa leitura, desse audiolivro, é você levar a palavra de Deus para outras pessoas. É você ver que tem um amigo que está precisando ouvir, ler esse livro. Passe para ele, compartilhe com ele. Te espero num próximo livro, num próximo episódio muito bacana.